Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura. Estou com muita saudade de todos vocês, tá bom, meus amores? Bem, eu tenho um recadinho para vocês. No final deste vídeo, eu vou passar para vocês algumas orientações, tá? Sobre a nossa P1 do primeiro trimestre, tá? De literatura, tá bom? Sobre a nossa provinha de literatura. Então, por favor, fiquem aí, que no final do nosso vídeo eu vou estar falando com vocês sobre as questões da prova, tá bom? Ok? Vamos lá? Bom, nossa aula hoje, né, vai falar sobre o simbolismo no Brasil, tá? Lá na aula 11, livro 3 de literatura. Vamos lá? Todo mundo abrindo o livro 3 na aula 11, o simbolismo no Brasil. Ok, pessoal? Bom, eu sei que vocês já estudaram, né, sobre esse assunto em séries anteriores, só que, como eu já falei, é uma aula revisional, tá? Essa aula é uma aula revisional que vale a pena a gente relembrar alguns fatos, né? Coisas que aconteceram nessa época. Vamos lá? Bom, o que foi o simbolismo no Brasil? Vamos lá? Pessoal, o simbolismo no Brasil aconteceu entre os anos de 1893 e 1902. E ele é representado principalmente pelos autores Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Cruz e Souza, né, um dos poucos autores negros, né, do século XIX, ele é identificado pela sua profundidade filosófica, né, a angústia metafísica e a obsessão pela cor branca. Já Alfonso de Guimarães possui uma poesia marcada pela forte religiosidade e morbidez. Então, o simbolismo ele surgiu lá na França, tá? E, de maneira geral, ele possui as seguintes características: o misticismo, a musicalidade, o rigor formal, né? A valorização do mistério, não é isso? E seus autores, né, sempre duvidavam da razão e da realidade concreta. Por isso, eles buscavam, por meio dos sentidos, né, atingir o plano das essências, vamos dizer assim. Bom, o simbolismo, né, ele corresponde ao movimento artístico que surgiu nas últimas décadas do século XIX. E ele demonstra a crise espiritual daquela época. Por esse motivo, né, o movimento simbolista ele está associado à corrente artística e também filosófica do decadentismo. Em oposição ao realismo, ao naturalismo e ao parnasianismo, o simbolismo ele teve início, como eu já falei, lá na França, com a publicação da obra As Flores do Mal, em 1857. Tá? Sendo assim, o movimento simbolista, né, começou a se aproximar, né, do romantismo na medida em que ele explorava a subjetividade, recuperando então os valores, né, emocionais que foram deixados de lado pelas escolas anteriores, né, que são o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, que por sua vez, né, retratavam de forma fidedigna os aspectos da sociedade, ok? Bom, agora eu vou falar sobre o contexto histórico, né, tudo o que estava acontecendo no mundo no momento em que o simbolismo estava surgindo aqui no Brasil, tá? Bom, o contexto histórico nos diz que na segunda metade do século XIX, o capitalismo europeu deixava evidente toda a disparidade social entre a elite econômica e o proletariado. Ou seja, se de um lado, né, a burguesia enriquecia, do outro lado, né, os trabalhadores viviam uma realidade totalmente de miséria, tá? Então, diante dessa situação, o movimento operário começou a ganhar força e o conflito de classes, né, tornou-se mais evidente, enquanto as grandes potências realizavam a expansão imperialista, né, na Ásia e também na África, e empreendiam também, estimuladas pelo progresso, né, científico, numa corrida totalmente armamentista. No Brasil, então, o simbolismo, né, ele surgiu logo após a abolição da escravatura, isso em 1888, e a proclamação da República, em 1889. Então, nesse contexto todo, havia ainda a miséria dos escravos libertos, né, um problema social e étnico
que se estenderia pelas gerações afora, tá? Além dos conflitos políticos ocasionados também pela ditadura empreendida por Floriano Peixoto, que durou de 1891 a 1894, ok? Além do mais, né, no Nordeste, os problemas sociais relacionados à seca levaram também à Guerra de Canudos, isso em 1896 a 1897, tá bom? Sendo assim, os artistas, né, simbolistas, eles começaram a recorrer novamente à fuga da realidade. Ou seja, a vida como ela era já não interessava mais a esses artistas, nem a um povo cansado, né, de tão dura realidade. Sendo assim, as obras de caráter realista, segundo aqueles autores mais sensíveis, né, aqueles poetas mais sensíveis, deveriam ser substituídas pela fantasia. Por isso que surgiu, né, o simbolismo. Ok? Bom, agora vamos falar das principais características do simbolismo no Brasil. Então eu trouxe algumas características aqui para vocês, né? A oposição ao racionalismo, ao materialismo e ao cientificismo, né? A negação dos valores do realismo e do naturalismo, o misticismo, a religiosidade e a sublimação, o mistério, a fantasia, né? O sensualismo, né? O subjetivismo e o individualismo, a linguagem fluida e musical, né? A aproximação da poesia e da música, o universo onírico e transcendental, a valorização da espiritualidade humana, né? A exploração do consciente e do inconsciente, as combinações sonoras e sensoriais, né? Estou falando das figuras também de linguagem, tá? E o uso das figuras de linguagens, ok? Bom, pessoal, o simbolismo, ele apresenta, né, uma linguagem simbólica e sugestiva. E os textos, eles são desenvolvidos com a subjetividade. Ou seja, são características marcantes dessa fase literária o antimaterialismo, né, o antirracionalismo, a religiosidade, o misticismo, como eu falei, né, um interesse intenso pelo inconsciente e pelo subconsciente também. Bem assim, né, pela loucura, né, essa loucura e pelo onírico, né, a utilização de metáforas, de assonâncias, né, e de sinestesias também, que são figuras de linguagens, né. Bom, ainda que tenha tido destaque lá na Europa, quando comparado, né, ao parnasianismo, no Brasil o movimento não teve tanto destaque, tá? Ganhando a simpatia somente, né, das camadas mais cultas, principalmente em decorrência da preocupação com a estética, da métrica e da linguagem, ok? É claro que ainda que tenha sobrevivido às sombras de outras escolas literárias, o simbolismo trouxe contribuições, né, bastante significativas, principalmente como prenúncio, né, dos movimentos literários presentes no século XX. Okay? Alguns estudiosos, então, afirmam, inclusive, que o movimento não teve grande desenvoltura no Brasil, como eu falei anteriormente, né, em decorrência da temática que aparentemente, né, se distanciava muito dos problemas sociais enfrentados no país na época. Pode-se dizer, entretanto, né, que foi o simbolismo que abriu as portas para o modernismo. Ok? Bom, agora eu vou falar sobre os principais autores e obras do simbolismo aqui no Brasil. Então eu separei os três mais famosos. São eles: Cruz e Souza, né, que nasceu em 1861 e faleceu em 1898. Alfonso de Guimarães, que nasceu em 1870 e faleceu em 1921. E Augusto dos Anjos, que nasceu em 1884 e faleceu em 1914. Pessoal, Cruz e Souza, né? Vou fazer aqui só um breve comentário sobre cada um deles, tá? Ele era negro, filho de escravos alforriados, nascido em Florianópolis, ok? As obras de João da Cruz e Souza, né, que foi o precursor do simbolismo, teve as suas obras marcadas pela sensibilidade, pela espiritualidade, pelo misticismo e também pela religiosidade, tendo, né, como temas principais a morte, né, a solidão, o amor e o sofrimento também. Okay? Sua poesia
apresenta profundidade filosófica em busca de uma essência, ok? Os seus textos, né, evidenciam uma angústia totalmente metafísica, marcada pela melancolia. E esse autor, ele tinha obsessão pela cor branca, como eu já falei anteriormente, recorrente em suas obras, associadas, né, à pureza ideal. Então, sua poesia, né, só foi reconhecida no século XX, ok? Bom, as principais obras, né, de Cruz e Souza são Broquéis, Missal, Evocações, Faróis, Últimos Sonetos, ok? Agora eu vou falar sobre Alfonso de Guimarães. Nascido em Ouro Preto, né? Ele viveu na cidade de Mariana, onde escreveu sua obra, ignorada também por vários anos. Alfonso de Guimarães também foi um grande poeta do período simbolista, tá? Escrevendo, né, a sua primeira obra no ano de 1899, com a temática da loucura, né, e da espiritualidade. A obra Ismália, né, essa obra de Alfonso de Guimarães, chamada Ismália, é um de seus poemas considerados ícones, né, da estética, apresentando versos em redondilha maior e rima regular também. Sua poesia é marcada pela religiosidade, tá, pessoal? E também apresenta uma linguagem mais suave em relação às obras de Cruz e Souza, ok? Bom, as obras de Alfonso de Guimarães também evidenciam o misticismo associado à ideia de morte, ok? E essa temática da morte, do ser amado, é recorrente em todos os seus textos. E as principais obras de Alfonso de Guimarães são Septenário, né, das Dores de Nossa Senhora, Septenário das Dores de Nossa Senhora, Câmara Ardente, Dona Mística, né, e Mendigos, tá? São as principais obras de Alfonso de Guimarães. Já Augusto dos Anjos, né, foi um dos grandes poetas brasileiros também simbolistas, embora muitas vezes sua obra apresenta, né, características pré-modernas, ok? Bom, foi patrono da cadeira de número 1, né, da Academia Paraibana de Letras, e publicou um livro intitulado como Eu, tá? E foi chamado também de poeta da morte. Isso porque seus poemas, né, exploram muitos temas sombrios. Por isso que ele foi chamado, né, recebeu esse apelido, né, poeta da morte. Justamente porque seus poemas realmente exploram, melhor dizendo, né, temas muito sombrios, melhor dizendo, muito sombrios, ok? Bom, aqui eu trouxe a foto, né, desses autores simbolistas, só para vocês visualizarem melhor. Aqui eu tenho Cruz e Souza e, do outro lado, Alfonso de Guimarães, né, um dos maiores, todos dois, né, participantes do movimento simbolistas, grandes autores, né, desse movimento simbolista. E aqui eu trouxe também a foto, né, do autor simbolista Augusto dos Anjos, tá bom? Só para vocês visualizarem melhor. Ok, pessoal? Bom, encerramos aqui, né, os nossos estudos. Agora eu quero passar para vocês, né, as orientações sobre a prova de literatura, né, a P1 de literatura do primeiro trimestre. Vamos lá? Então eu vou fazer aqui um comentário rapidinho, né, sobre as questões e algumas dicas também de preenchimento da prova. Pessoal, a prova deverá ser preenchida a caneta preta. Não esqueçam de colocar o nome completo na prova, tá? A prova vale 10 pontos, ou seja, eu coloquei 10 questões discursivas, cada questão vale 1 ponto, então a prova no total vale 10 pontos, ok? Como eu preparei questões discursivas, se caso não der para responder nas linhas, vocês podem responder no verso da folha, sem problema, tá? Só sinalizar para mim, colocar o número da questão e responder do lado, ok? Sem problema. Bom, vamos lá? A primeira questão da prova, eu estou pedindo para que vocês façam, né, um breve resumo sobre o contexto histórico do arcadismo na Europa.
Então vocês vão fazer um resumo, né, falando, né, tudo o que estava acontecendo no mundo naquele momento em que o arcadismo surgiu na Europa. Só isso, ok? Na questão de número 2, vocês só vão citar duas principais características do arcadismo, só quero duas características, tá? Do arcadismo, e também quero que cite seus principais representantes, tá? Os principais poetas, tá? Que participaram, né, do arcadismo, tá? Podem colocar dois nomes, tá? Dois poetas, ok? Dois representantes do arcadismo. Já tá ótimo, ok? Na terceira questão, vocês vão descrever, né, o contexto histórico do romantismo no Brasil. Prestem bem atenção, vocês vão descrever tudo o que estava acontecendo no mundo, né, e no Brasil, quando o romantismo estava surgindo aqui no Brasil. E de preferência na primeira geração, tá? Só quero que fale sobre a primeira geração, tá? A poesia indianista, né? A geração indianista, a primeira geração, tá? Do romantismo no Brasil, ok? A questão de número 4, vocês vão citar pelo menos, né, duas características, tá? Eu quero duas características do romantismo no Brasil, acrescentando os seus respectivos comentários. O que eu quero? Eu quero que vocês citem duas características do romantismo no Brasil na primeira geração, tá? E depois vocês vão fazer um comentário, né, a opinião própria de vocês, tá? Sobre essas duas características. Só isso, tá? No olhar de vocês. Vai ter uma resposta individual, né? Foi a resposta pessoal, melhor dizendo, né? Quinta questão. Descreva como foi o movimento literário do realismo no Brasil, seus principais artistas e obras. Então, vocês vão descrever como foi o movimento do realismo no Brasil, tá? Vou falar o que foi, como surgiu esse movimento do realismo no Brasil, tá? E vão escrever para mim, vão colocar para mim aqui dois artistas que participaram, tá? Desse movimento do realismo no Brasil. Só quero dois nomes, tá? Dois nomes e suas obras. Só isso, ok? Sexta questão. Eu quero que vocês citem as principais características do realismo. Podem citar pelo menos três, tá? Três características, tá? Do realismo aqui no Brasil, tá, pessoal? Sétima questão, vocês vão escrever sobre o quinhentismo, né? Abordando o contexto histórico, tá bom? Vocês vão contar para mim o que foi, como foi o quinhentismo, como o quinhentismo surgiu, tá? O contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo no momento em que o quinhentismo surgiu, ok? E quero também que vocês citem dois representantes, só dois representantes do quinhentismo, tá bom? E suas obras, é claro, né? Na oitava questão, vocês vão citar duas características do quinhentismo. Só quero duas características, tá, pessoal? Na questão de número 9, vocês vão fazer um resumo sobre o contexto histórico do Barroco em Portugal. Não é no Brasil, não, tá? Só quero do Barroco em Portugal, tá? Citando, tá? Dois representantes, tá? Tá bom? Dois artistas, tá? De Portugal, é claro, tá? Então vocês vão contar para mim o que estava acontecendo, né, no mundo, né, quando o Barroco surgiu em Portugal. Ou seja, vocês vão fazer, né? Vocês vão resumir o contexto histórico para mim. E vão citar dois representantes do Barroco em Portugal. Só isso, tá bom? Décima questão, vocês vão comentar duas características. Vão citar duas características, né, do Barroco em Portugal. Só quero duas, tá bom? E do Barroco em Portugal, né? No Brasil não, tá? Só duas características. Ok, pessoal? Bom, evitem rasuras, por favor, tá? Façam a lápis primeiro, depois, né, quando tiver certeza, aí passa a canetinha preta, escrevam a caneta preta, né, depois para poder finalizar a prova, tá bom? Mas evitem rasuras, ok? Bom, acho que é só isso. Desejo a todos, né, uma boa prova, bons estudos, não desistam, tá? Tudo isso vai passar. Logo, logo, todos nós estaremos juntos outra vez. Bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Coloquem os nomes aqui, a turma, nos comentários, tá? Do YouTube, para poder marcar, né? Para poder marcar a presença de cada um de vocês, tá bom? Um beijo
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal.